do verso de número 16 em diante. 1 Samuel, o capítulo é o de número 12. Vamos estar lendo do verso 16 em diante. Enquanto vocês procuram, com muito prazer, eu quero estar cumprimentando os amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre acompanhado nosso trabalho, onde quer que você esteja, que a paz do nosso Deus seja sobre sua vida e toda a sua casa. Como já foi falado, hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo reservado para cada um de nós que aqui entrou na sua casa. Primeiro livro de Samuel, o capítulo é o de número 12, a partir do verso de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 16. Vou estar lendo na minha versão, que é a versão atualizada. Então, pode ser que seja diferente das versões dos demais irmãos. Precisamente, é a nova versão internacional, que diz assim na minha versão: agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época de colheita do trigo. Pedireis ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. E então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e a chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Verso 19. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos, pois todos os nossos pecados acrescentamos ao mal de pedir um rei. Verso 20. E respondeu Samuel: não tenhais medo, de fato, vocês fizeram todo este mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, e nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa dos seus grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Verso 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhe ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente tema ao Senhor e sirvam fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vós. Todavia, se estiverem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Amém? Somente até aqui. Ora, essa é uma passagem a qual eu creio que, pelo menos se não for todos, mas a maioria aqui conhece, quando vai falar que o povo vai pedir a Samuel um rei. Isso precisamente, temos que voltar um pouquinho mais atrás, isso está lá no capítulo de número 8, onde precisamente nessa passagem, Samuel já se encontrava muito velho, e a Bíblia diz que Samuel, por estar já em idade avançada, praticamente no fim da sua caminhada com Deus, ele denomina 2 juízes, ou melhor, os seus 2 filhos. Coloca os seus 2 filhos, o mais velho chamado Joel, e o abaixo, ou a seguir dele, Abias, para ser juiz. Só que esses seus dois filhos, não seguiu o mesmo caminho que Samuel seguiu.
não trilhou a mesma visão que Samuel tinha em buscar verdadeiramente a Deus. A Bíblia vai nos contar que eles se corromperam diante do Senhor, se corromperam ao ponto de o povo questionar verdadeiramente esses juízes diante do povo. E acontece que a Bíblia, ao nos narrar isso, o povo verdadeiramente não aceita que o sucessor de Samuel seja os seus 2 filhos. A Bíblia vai nos contar que então o povo pede a Samuel que lhes dê um rei. Pediu a Samuel que lhes dê um rei. E aqui nós podemos ver que Samuel imediatamente atende esse pedido? Não. Samuel não atende esse pedido, por quê? Porque Samuel primeiro vai consultar a Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas das vezes, quando queremos algo, e muitas das vezes não é da vontade de Deus, nós logo mediante queremos e queremos e queremos. Tive uma oportunidade recente de conversar com um irmão, ele é até da nossa igreja, e eu creio que logo ele vai estar contando esse testemunho. Eu não vou estar citando o nome dele. Semana passada ele estava falando comigo justamente sobre isso, que ele teve aqui na nação, precisamente da Itália, no país da Itália, e fizeram uma pergunta para ele: você por acaso orou a Deus para vir para cá? E ele foi sincero e claro e disse: não, eu não orei a Deus, porque se eu orasse a Deus e Deus falasse que não era para mim ir, eu iria. E muitas das vezes isso acontece conosco. Independente qual seja a posição que Deus tomar, nós já temos a nossa escolha. E isso aconteceu com este povo. Entristeceu o coração de Samuel quando eles decidiram querer um rei. E muitas das vezes acontece conosco, mesmo não sendo a vontade de Deus, nós queremos algo, independente se for da vontade de Deus, mas sim que seja feita a nossa vontade. Como nós temos a nossa oração modelo, qual é? Pai nosso que estás no céu, seja feito a tua vontade. E muitas das vezes nós não queremos isso, nós queremos que seja feito a nossa vontade. E muitas das vezes crentes entram em grandes dificuldades por querer a sua vontade. A sua vontade muitas das vezes faz com que nós entramos em grande dificuldade. As nossas vontades muitas das vezes faz com que verdadeiramente entramos em grandes aflitos. E por isso, este povo, ao desejar a vontade de um rei, Samuel vai orar a Deus. E quando Samuel ora a Deus, Deus verdadeiramente vira para Samuel e fala: Samuel, este povo não rejeitou a você, este povo rejeitou a mim, porque este povo foi o que eu tirei eles do Egito, foi este povo a qual eu livrei eles lá no deserto, foi este mesmo povo, agora não quer mais o poder, ou melhor, não quer mais o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores à sua frente, que é um rei. E o rei, normalmente, principalmente naquela época, o rei era tirano. E até hoje, nos dias de hoje, embora que nós temos poucos países que têm a monarquia, mas reis, eles querem usufruir do melhor. E quem é que tem que pagar a conta? O povo. E justamente foi isso que Deus pediu para Samuel falar para o povo, se realmente é isso que eles querem. E quando Samuel intercede, ora a Deus para o povo e fala com eles: olha, tem uma consequência. O rei ele vai querer ter seus privilégios, e quem vai pagar a conta vai ser o povo. Mas mesmo assim, o povo insistiu em querer ter o rei. E todo mundo sabe a consequência que veio com isso. Esse pedido, esse desejo, que muitas das vezes não é da vontade de Deus. E muitas das vezes nós caímos neste engano,
de querer que seja a nossa vontade e não a vontade de Deus. E por isso o povo verdadeiramente pecou contra Deus neste momento. Apesar que Deus ele usa o homem, mas todos os milagres que Samuel fez através da Bíblia narrada, foi Deus que usou Samuel. Foi Deus que usa. Nós somos apenas um canal para que Deus venha se manifestar em nosso meio. E isso que aconteceu. E Samuel sendo usado, sendo verdadeiramente instrumento na mão de Deus. E o que acontece com o povo? O povo verdadeiramente já não queria, porque Samuel já estava velho. E automaticamente o povo não estava negando a Samuel, mas estava negando verdadeiramente a Deus. Só que Samuel, sabiamente como é, Samuel vai dar umas dicas e vai verdadeiramente fazer com que o povo entenda e compreenda qual é a verdadeira vontade de Deus. Para que o povo verdadeiramente cumpra os caminhos do Senhor, seja obediente, seja praticante e muitas das vezes seja perseverante. Só que muitas das vezes as nossas orações, nós queremos, como foi a oração que Samuel fez aqui, falou que naquele mesmo dia Deus ia provar para eles. E na hora que Samuel orou, o clamor a Deus, Deus mandou trovão e chuva para aquele povo. E aquele povo ficou com medo. Ficou com medo porque viu que Deus era com Samuel. E muitas das vezes Deus é conosco. E não damos verdadeiro valor a Deus, porque muitas das vezes queremos algo de imediato. E esquecemos de muitas das vezes de coisas que Deus fez. Sabe por que Deus não dá muitas das vezes algo de imediato para nós? Porque nós muitas das vezes não estamos preparados para receber o melhor de Deus. Deus não dá o melhor para nós de imediato, porque não estamos preparados para receber o melhor de Deus. Por isso que leva um processo, leva tempo. Deus ele precisa moldar, precisa trabalhar em nosso meio. Deus ele precisa fazer coisas em nosso meio para ver se realmente estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Por isso que muitas das vezes somos ingratos, ou a maioria das vezes somos ingratos, porque queremos algo de imediato, queremos algo de logo no piscar de olhos, porque sabemos que nossa vontade, muitas das vezes, não é a vontade de Deus. E naquele momento, a vontade de Deus não era que viesse um rei para Israel, e sim que ele continuasse a usar os servos dele, os juízes daquela época. E quando vem o rei, escolhido pelo próprio povo, justamente é um rei que acaba por verdadeiramente dá errado, que é Saul. E todos nós conhecemos essa história de Saul. Por quê? Porque foi a escolha do povo. E muitas das vezes isso que acontece, quando as nossas escolhas não estão direcionadas por Deus, quando as nossas escolhas não vêm através de oração, quando as nossas escolhas verdadeiramente é imposta pelo impulso de imediato, de momento. E isso que acontece. Quando isso aconteceu, o povo verdadeiramente entrou em grande dificuldade. Saul implantou um decreto aonde cada vez mais castigou o povo, assolou o povo. E todo mundo sabe da história, porque o que Saul fez com o povo de Israel, ao ponto de Deus verdadeiramente falar: esse não é o rei. Ao ponto de Deus verdadeiramente eliminar Saul da sua linhagem de reis. Porque tamanha foi a iniquidade da escolha do povo, da escolha nossa. Por isso o povo, quando verdadeiramente é direcionado para interceder, e a Bíblia vai nos falar precisamente no livro, ou melhor, na carta
de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, o verso de número 1 e 2, vai dizer assim: Todos devem sujeitar-se à autoridade governamental, pois não há autoridade que venha de Deus, ou autoridades que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existentes foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra a Deus, instituto, e aquele que assim procede traz contenda sobre si. Aqui que o povo estava verdadeiramente sofrendo as consequências da sua má escolha. Como diz uma grande frase, muitas pessoas falam: cada povo tem aquilo que merece. Ou melhor, cada povo tem os governantes a qual merece. Se temos má governante, é porque verdadeiramente merecemos. E qual o dever da igreja? Qual o dever nosso? Interceder por esses governantes. Por isso, nossa igreja, ela sempre ensina o povo a interceder pela vida dos governantes, para que verdadeiramente não venhamos entrar em grandes dificuldades. Porque quando os governantes, eles são maus, é porque o povo merece. Se nós temos governantes maus, oremos para Deus, para que Deus venha ou tirar, ou que Deus venha fazer coisas que venham melhorar. Se nós não intercedemos, nós como igreja não intercedemos pela vida dos governantes, verdadeiramente temos aquilo que merecemos. E nós como igreja temos um papel fundamental nesta terra, de interceder pela vida dos governantes. Porque são eles, ou através deles, que Deus faz coisas grandes. Porque Deus usa também os governantes. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Se ela está lá, foi Deus a que colocou. Seja para afrontar o povo, ou seja para abençoar o povo. E essa é a verdadeira missão dos intercessores. Que nós, como intercessores, devemos interceder. E esta nação portuguesa, nós já clamamos e continuamos clamamos e vamos sempre continuar, para que Deus venha abençoar os governantes. Porque sabemos que através da vida desses governantes, pessoas venham também a ser alcançadas. Porque através de um ímpio, como Nabucodonosor, Deus castigou o povo. Mas através da vida dele, Deus também abençoou o povo. São através de autoridades que Deus castiga, mas também autoridades Deus abençoa. Seja qual for a opressão, ou seja qual for a bênção que essa autoridade esteja, é sempre constituída por Deus. E o nosso papel é de interceder pela vida deles. Por isso, se temos os governantes a qual temos atualmente em Portugal, nós temos a obrigação de interceder pela vida deles. Nós como igreja, nós verdadeiramente temos esse dever e obrigação. Por isso estamos no ano da intercessão, a qual verdadeiramente viemos cada vez mais interceder, e saber que o Deus a qual nós servimos, Ele fará grandes coisas nesta nação, e vidas de governantes serão libertadas, e tudo para a honra e para a glória de Deus. Pessoas que jamais nós pensaríamos que uma hora, outra hora, seriam libertadas, vão ser libertadas. Acreditamos no sobrenatural de Deus nesta nação portuguesa. O Ministério ADEF não veio aqui implantado por acaso.
Este ministério ADEF não veio aqui caído por um sopro. Sim, foi um sopro, mas o sopro de Deus nesta nação. E grandes coisas eu já tenho feito através deste ministério. E através desse ministério, grandes são as almas que serão alcançadas, e especiais as autoridades. As autoridades vão ser alcançadas por este ministério. E verdadeiramente, o que o profeta Samuel fez foi verdadeiramente ensinar o povo a como se deve clamar e orar por os seus governantes ou pela autoridade. E eu vejo aqui um segredo muito grande que Samuel tinha. O segredo de Samuel, ousadia de Samuel encontrar em sua obediência incondicional a Deus. As coisas só aconteciam na vida de Samuel pela devida obediência a Deus. Samuel foi um dos profetas a qual Deus usou poderosamente na sua época. Primeiramente pela sua obediência. O que Deus está querendo nessa noite conosco é que nós venhamos cada vez mais ser obedientes. O que Deus está querendo conosco é que da mesma forma como Deus usou o profeta Samuel, Ele pode usar cada um de nós. Basta para isso nós colocarmos na posição de Deus. Basta para isso nós sermos obedientes para com Deus. Esse foi um grande segredo de Samuel. Porque Samuel ele tinha tudo para se corromper. Porque Samuel, quando ele vai para a casa de Eli, ele tinha dois grandes exemplos: Ofni e Finéia. Ofni e Finéia. Que exemplo que eles tinham? Exemplo de corrupção. E o temor de Deus, ele é implantado na vida de um cristão, ele faz a diferença. Quando verdadeiramente nós obedecemos a Deus e fazemos a tua vontade, nós fazemos a diferença. A diferença de Samuel, ela só foi verdadeiramente notória pela sua obediência. E verdadeiramente Samuel, ele nos ensina cada vez mais o clamor a qual ele teve para com a nação de Israel, a ensinar, a interceder, e através da sua intercessão, ele vai dizer no verso 23, quando o povo pede para ele, para que ele ore, e ele vai falar para Deus, para o povo: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, de deixar de orar por vocês. O verdadeiro intercessor, ele sabe da sua obrigação e do seu dever. Sabemos que nós, quando não cumprimos o dever de Deus, nós verdadeiramente estamos pecando. E o dever nosso é de interceder por esta nação. Porque não adianta nada nós sermos egoístas. Egoísta ao ponto de eu e minha casa já servimos o Senhor, está muito bom, não. Egoísta em saber que tem milhares e milhões de pessoas indo para o inferno e não interceder por essas vidas, não clamar a Deus por essas vidas. E quantas são essas pessoas que estão caminhando agora, hoje, indo para o inferno? E qual o papel da igreja? De clamar a Deus, de pregar, anunciar as boas novas, de fazer o papel do intercessor. E quando Samuel vai falar, longe de mim de estar pecando contra o Senhor, de deixar de orar por vocês. Também vos ensinarei o caminho que é bom e direito. O caminho que leva ao caminho do Senhor. Que caminho é esse? O caminho da salvação. Que muitas são as igrejas que não estão pregando. Muitas são as igrejas que não estão falando, anunciando.
implantando no povo os desejos dessa terra. Não que não venha a ser mal, mas o melhor desejo é o do céu. E muitas são as pessoas que estão deixando, igrejas, melhor dizendo, igreja, que estão deixando de pregar verdadeiro evangelho, para que vidas venham estar sendo alcançadas. E o preço disso vai ser alto. O preço disso vai ser caro. E quem vai ser cobrado vamos ser nós, vai ser eu, e vai ser cada um de vocês. Porque nós conhecemos e sabemos da nossa dever e a nossa obrigação. E muitas das vezes nós negligenciamos essa obrigação a qual nos foi dada. Samuel sabia que aquele pedido que o povo fez ia levar para uma verdadeira decadência ao povo. Mas ele sabia que tudo seria um processo para que verdadeiramente Deus escolhesse o homem segundo ao seu coração, que foi o rei Davi. E todos nós conhecemos a história do rei Davi, devido ao homem que foi o segundo coração de Deus, o homem que verdadeiramente implantou verdadeiramente a vontade de Deus, apesar dele ter sido falho, assim como foi Samuel, porque sabemos que Samuel infelizmente seguiu, ou melhor, fez com que aconteceu igual o seu líder, o seu mentor Eli. Os seus filhos não seguiram os seus passos. Mas isso acontece com cada um de nós, mesmo sabendo das nossas falhas. Mas sabemos que temos que deixar um legado. Sabemos que temos a obrigação de deixar o legado, porque muitas são as pessoas que necessitam do legado a qual foi nos dado, a qual foi nos atribuído. E muitas das vezes nos acovardamos e achamos que não temos coragem ou não temos força. Ficamos muitas das vezes até envergonhados de anunciar as boas novas. Quantos de nós que não se passou por essa situação de não ter coragem de falar para uma pessoa próxima? Quantos de nós que verdadeiramente não cumpriu o mandado ou a ordenança do Senhor Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho? E sabemos que isso vai ter um alto preço, mas sabemos que temos a oportunidade, pois todo dia Ele nos dá essa oportunidade. Todo dia temos essa nova oportunidade, esse privilégio a qual Ele nos concede. E sabemos que através das nossas vidas, Deus requer cada vez mais a salvação das pessoas. E através das nossas vidas, vão ser almas serão alcançadas, vidas serão libertadas. Porque sabemos que Deus tem um propósito em vidas, em almas. Porque não foi à toa que Jesus Cristo se entregou naquela cruz do Calvário. Foi com um propósito, o propósito de salvação da humanidade. Mas para isso sabemos o nosso dever e a nossa obrigação. Temos a obrigação de cada vez mais anunciar as boas novas e anunciar o evangelho. Porque quem faz a boa obra e quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós vamos ser apenas instrumento, assim como foi Samuel, assim como foi os grandes profetas. Nós somos apenas o instrumento de Deus. E muitas das vezes olhamos para a nossa própria capacidade, olhamos para as nossas próprias forças e reconhecemos que nada somos. E verdadeiramente não somos nada. Mas se Deus quiser, Ele faz grandes coisas. E quem mais quer fazer é Deus. Quem mais quer fazer, operar em nosso meio é Deus. Mas Ele não vai operar no meio daqueles que estão verdadeiramente negligenciando a sua vontade, passando despercebido a vontade de Deus. Nunca se esqueça que Deus, Ele está apenas à espera de colocarmos na posição a qual Ele vai usar.
Muitas das vezes pode ser que nós vamos demorar tempo, porque isso tudo passa por um processo. Os discípulos, eles não estavam prontos de imediato, passou por um processo. Cada um de nós passa por um processo. Quando Samuel foi entregue pela sua mãe, ele estava passando por um processo. Quando você aceitou a Jesus, você está passando por um processo. Cada um de nós temos um processo. Só que muitas das vezes nós negligenciamos esse processo, achando que nós não temos capacidade, achando que nós não temos essa autoridade, a qual foi constituída por Deus e nos deu essa autoridade. E muitas das vezes nós pensamos assim: eu sou muito novo, ou melhor, eu sou muito velho. Não há novo e não há velho para Deus. O que verdadeiramente há é pessoas à sua disposição para fazer a tua vontade. Ele usou o profeta Jeremias quando ainda era uma criança. Ele usou o nosso patriarca, o nosso pai na fé, Abraão, já na sua idade avançada. Ele usa quem Ele quer. Ele usou homens e usou mulheres. Ele usou jovens, Ele usou crianças. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas para isso cabe a nós sermos obedientes à sua vontade. E o que mais quer Deus fazer em nosso meio. E eu creio, igreja, que cada vez mais Deus quer fazer algo grande nesse ministério, na vida de cada um que aqui entrou neste lugar, na vida também daqueles que estão do outro lado, porque muitas são as pessoas que têm sido alcançadas do outro lado. Mas para isso cabe a nós, a nos colocar diante da presença de Deus, a nos interceder pelas vidas das pessoas, a interceder pelas nações, a interceder pelos governantes, a interceder e colocar na frente da vontade do nosso Deus, e que venha sempre ser feito a vontade de Deus em nossas vidas. Convido a igreja para se colocar de pé.